Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nossa 7ª aula de introdução ao Novo Testamento 2, é a segunda parte da aula de hoje, segundo bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas. Acabamos gastando a primeira aula de hoje sobre aquelas instruções das cartas pastorais que eu tinha deixado de dar a relevância, tanto para pastores, como para diáconos, como para obreiros. Então, a gente trabalhou. Eu acho que foi, modéstia à parte, muito edificante para os irmãos. Estamos aqui numa aula de introdução, mas já que o texto bíblico destaca isso, eu me senti impelido de poder falar com vocês para que os irmãos possam ter essas diretrizes, né, no que se diz respeito a esses dons e, ao mesmo tempo, ajudarem as vossas igrejas, tá bom? E agora, vamos entrar para Hebreus. Hebreus. Nesse slide que eu criei aqui no notebook LM, baseado na apostila do professor Jair, no livro do pastor Enéas Tonini e também no livro do Gundry, tá bom? Então, eu fiz uma síntese, a gente vai ler rapidamente e já eu volto para a apostila porque eu quero dissecar melhor o material do professor Jair, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Hebreus. Aqui, das sombras à realidade, a arquitetura celestial e a absoluta supremacia de Cristo. Aqui é um panorama teológico, histórico, exegético, da Epístola aos Hebreus. Lembrando que a matéria introdução trata de tudo isso. Ela trata um pouco de várias matérias, então não tem como fugir desses assuntos, tá bom? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. Olha só que interessante essa síntese. Um tratado, doutrina profunda, estilo literário refinado, apologética cristológica. Um sermão, forte tom exortativo, tom de urgência, apelo à perseverança. Uma carta, saudações finais, menção a Timóteo, laços com a Itália. A carta aos Hebreus não é igual a nenhum outro livro do Novo Testamento. Começa como um tratado, continua como um sermão e termina como uma carta. A.T. Robertson. O texto utiliza um grego koiné de altíssima qualidade literária, comparável a Tucídides e Xenofonte, repleto de citações da Septuaginta. Olha só que interessante essa frase de A.T. Robertson, um grande teólogo, e também essa última observação. O grego de Hebreus não é um grego simples como o grego de Marcos, ou os textos de Pedro. O texto aqui nos faz lembrar o texto de Lucas e os textos de Paulo, mais rebuscado, mais erudito, mais fino, com as construções gramaticais, análise sintática melhor, as palavras. Então, e essa informação do Robertson é muito interessante, né? Porque Hebreus é uma carta, mas ela se assemelha ao que ele mencionou. Ela começa como um tratado, depois vai para um sermão e depois termina ali como uma carta. Ela é considerada epístola, carta, ela está dentro desse estilo literário, sim, mas ela tem essa característica, ela tem essa peculiaridade, tá bom? Muito interessante, né? Continua para nós, Tomé, por gentileza, aqui falando um pouco sobre a data e o local e os destinatários. A data, pré-70 depois de Cristo, escrita entre 60 e 70 DC. O templo em Jerusalém ainda estava em atividade, Hebreus 10, versículo 1, e a perseguição de Nero ainda não havia atingido seu ápice. A destruição do templo, que provaria a falência do sistema mosaico, ainda não havia ocorrido. O local. Deixa eu dar uma palavrinha aqui. Irmãos, essa é uma dedução quase que consensual. Por que os autores, quando falam, olha, é antes dos anos 70, porque o templo foi muito importante para o judeu e para o cristão. Podem ver
que os apóstolos, assim como Jesus, eles iam com muita frequência ao templo. O templo foi o lugar onde eles se reuniam nas festas, onde eles se reuniam em grandes momentos. A crucificação, a última semana, se dá ali em Jerusalém. Ou seja, depois disso, como se não bastasse, a grande promessa do Pai, que era o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne, se cumpre aonde? Em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então percebam que o templo era um lugar onde todos os judeus iam, os próprios apóstolos iam orar. Nós temos aquele episódio em que Pedro cura o paralítico. Era com muita frequência, mesmo nos dias de perseguição, quando Paulo faz as suas viagens missionárias, ele vai ao templo. Ou seja, havia uma disposição favorável de cada judeu, ou mesmo de um cristão, quando conhecia as histórias, irem a Jerusalém. Então, o fato de não ter nenhuma menção da destruição do templo é porque, de fato, é bem provável, muito provável, que realmente foi escrito antes dos anos 70. Ainda mais se tratando de um texto para os hebreus. Vamos lá. O Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse de João são datas que podem receber ali as datas depois do ano 70. Mas olha só que interessante. Por que não é mencionado também? Nós não sabemos, fica uma dúvida. Mas é de consenso que essas cartas podem ter sido escritas em biografias e o livro de Apocalipse depois do ano 70. Mas quando se trata de um assunto específico aos judeus, é muito difícil que possa ter sido escrito depois do ano 70, porque senão a menção da destruição do templo estaria aqui. Alguma ênfase os apóstolos dariam. Vamos pegar um outro exemplo. Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, falando ali, denunciando os judaizantes, se Gálatas fosse depois do ano 70, a gente sabe que não, por exemplo, vamos imaginar que um discípulo de Paulo tivesse escrito e dado o nome de Paulo. Com certeza haveria uma menção ali sobre o templo. A gente sabe que Paulo foi decapitado, inclusive, por Nero. Então, assim, essas ênfases são importantes, e é importante vocês saberem que na teologia, os nossos pastores e mestres ortodoxos, eles sempre irão lembrar desses acontecimentos, em especial aqui, como é o caso de Hebreus, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, o local, Tomé, por gentileza. O local. Os da Itália vos saúdam. Hebreus 13, versículo 24. Provavelmente endereçada a cristãos em Roma, fisicamente distantes, mas espiritualmente conectados. Ótimo, então possivelmente, né, foi o local de Roma, né, os da Itália. Os destinatários, os hebreus, judeus cristãos, conheciam profundamente os rituais judaicos, via a leitura da Septuaginta, sofreram perseguições passadas, confisco de bens, mas agora enfrentavam um inimigo silencioso, o desânimo espiritual e a tentação do retrocesso. Então, os destinatários da carta são aos hebreus, sim, mas também são aos judeus cristãos, né? Aqui, leia-se judeus cristãos, os descendentes do povo hebreu, né? Em especial. Essa comunidade que tinha sido agora blindada contra os judaizantes, que foram crescendo, que foram ganhando outras nações, essa comunidade estava passando agora por um momento de apostasia, de esfriamento. E agora, então, o escritor aos Hebreus vai a eles tentando reanimar. Então, esse livro, ou melhor, essa epístola, tem essa ênfase, que é despertar novamente aqueles irmãos que um dia foram fervorosos. Tá bom? E era para os irmãos espalhados em qualquer cidade, em qualquer lugar, em qualquer país. Todos os judeus
cristãos que estavam agora vivendo um momento de morbidão. Esse texto veio como um presente de Deus, em primeiro lugar, a eles. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, por gentileza, Tomé, próximo, por favor. O enigma da autoria. Quem escreveu Hebreus? Candidato: Paulo. Prós: teologia similar, humilhação de Cristo e nova aliança. Contras: obra anônima, grego muito polido, apelo a testemunhas oculares. Hebreus 2, versículo 3. Apoio histórico. Igreja Oriental. Panteno. Candidato: Barnabé. Prós: levita, conhecimento sacerdotal, companheiro de Paulo. Contras: residente em Jerusalém, teria visto Jesus diretamente. Apoio histórico: Tertuliano. Candidato: Apolo. Prós: eloquente, origem alexandrina, uso da Septuaginta e estilo neoplatônico. Contras: nenhuma tradição cristã antiga afirma sua autoria diretamente. Apoio histórico: Martinho Lutero. Candidato: Lucas. Prós: grego culto e polido, semelhante a Lucas Atos. Contras: perspectiva puramente gentílica em seus outros escritos. Apoio histórico: Clemente de Alexandria como tradutor. Só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Orígenes. E aí, meus irmãos, quem você acha que escreveu Hebreus? Eu acreditava que era Paulo, agora eu não sei. E aí, Diego, irmã Sônia, irmã Miriam, quem vocês acham que escreveu Hebreus? Eu também Alguns vão também colocar nessa lista Timóteo, mas é muito difícil ser Timóteo, porque no final de Hebreus ele fala de Timóteo. Logo, como que ele iria falar dele mesmo, não sendo ele o escritor? Né? Quem foi que escreveu Hebreus para vocês, meus irmãos? Eu fico que só Deus sabe. Você fica com Orígenes, né, filha? Aí, eu também, Miriam, eu também, viu? Olha, eu gosto de pensar, eu particularmente, eu gosto de pensar que Hebreus tem o dedo de Paulo ali. É tipo Paulo e Lucas. Mas eu também pendia muito para Timóteo, mas só que Timóteo não pode ser, porque no final de Hebreus faz uma menção a Timóteo. Então, Timóteo também está descartado. Aí fica difícil, né? Olha aqui, ó, no versículo de número 23 do capítulo 13, diz assim, ó, quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Então, não era ele, né? Então, Timóteo não era. Eu pendia para Timóteo, mas aí Timóteo não tem jeito. Eu também confesso para os irmãos que eu fico aqui, né, com Orígenes. Só Deus sabe, meus irmãos. Só Deus sabe. Pode ser Barnabé? Meus irmãos, pode ser. Barnabé era um levita, né? Era um levita de Chipre. Lembra que o nome dele era José? Um homem muito piedoso, cheio do Espírito Santo. Foi o mentor de Paulo, né? Viajou com João Marcos. É coautor de algumas cartas com Paulo. Ou seja, pode ser. E Apolo, pastor? Apolo, irmãos, é fantástico Apolo. Porque ele vivia em Alexandria, sim, mas ele era um levita, né? Ele era uma pessoa que conhecia bem a palavra de Deus, pregava, né? Pode ver que lá em Atos, quando fala de Apolo, é muito interessante, né? Que ele realmente faz uma obra linda lá em Corinto, nas igrejas junto com Paulo, né? Então, assim, é difícil. Quem será que é? É uma dúvida. Mas pode ser que seja ele também, tá bom? Né? Não dá para a gente saber, meus irmãos. Ó, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem culto, tinha grande conhecimento das escrituras. Aliás, ele não era levita, era Barnabé que era levita. Ele só tinha um grande conhecimento das escrituras, né?
fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Eu estou lendo aqui Atos 18, do 24 em diante. Então perceba que é muito difícil, né? Apolo foi uma pessoa muito influente, viu, meus irmãos? Ele era um orador brilhante, ele era um expoente muito, muito usado por Deus, e como diz, ele era natural de Alexandria. Alexandria, vocês têm que se lembrar que era um polo também comercial, cultural. Lá em Alexandria, nos dias gregos, havia a universidade, uma das maiores bibliotecas do mundo, havia o Farol de Alexandria, a comunidade judaica em Alexandria, no Egito, era fortíssima. Então, pode ser, Apolo? Pode ser. A gente tem pouca informação. Só Deus sabe, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Algum comentário, alguma pergunta? Então, Diego, leia para nós aqui o problema, né? O problema agora, a paralisação espiritual, o esfriamento. A tentação do retrocesso. Judeus convertidos que, desanimados pela demora da parúzia e ameaçados por perseguições, sentiam-se tentados a recuar para a antiga aliança. A prisão do passado. Assim como a geração de Moisés hesitou diante de Canaã, Hebreus 4:1, os destinatários hesitavam diante da graça. Eles não cresciam, tornaram-se tardios em ouvir. Hebreus 5:11-14. A perda da comunhão. A tendência perigosa de se separarem do corpo central de cristãos, não deixando a nossa congregação. Hebreus 10:25. O objetivo central da epístola é injetar urgência e dissuadir os leitores da apostasia, mostrando que o apego ao que é bom, a lei, estava privando o que é perfeito, Cristo. A nova aliança, o invisível, o judaísmo, o visível. A gente já vai trabalhar sobre esse paralelo, inclusive o professor Jair faz uma ponte muito legal sobre essa questão daquilo que é bom para aquilo que é melhor ou perfeito. Lembrem-se disso, irmãos. O bom é o grande inimigo do excelente. Está bom, pastor, essa mensagem. Está bom, pastor, essa evangelização. Ah, meu irmão, minha ovelha querida, está bom esse louvor. O bom é o inimigo do excelente, porque muitas vezes a gente chega até o bom, mas poderíamos ir para o excelente. Muitas vezes aqui mora o início da paralisação espiritual. Está bom indo à igreja dessa forma, está bom só lendo isso, está bom sendo só isso de fervoroso, de dedicado. Esse nível de santidade está bom. E aí, a gente não atinge o excelente. A gente começa a ficar na mediana. Lembrem disso, tá bom, meus irmãos? A tentação do retrocesso vai nos atingir, a prisão ao passado também, e a perda da comunhão igualmente. Nós precisamos nos blindar sobre essas questões e lutar dia a dia e vencer leão a leão, urso a urso, porque é assim que Deus espera de nós, tá bom? Então, continuemos, por favor. Alguma pergunta, alguma dúvida? A anatomia da apostasia, interpretando Hebreus 6. Porque Hebreus 6, meus irmãos, é um caroço de angu, viu? E aqui, meus irmãos, deixa eu ensinar para vocês uma coisa que eu não ouso questionar as Escrituras. Eu não ouso questionar. Porque aqui o texto bíblico é muito claro. Ela dá algumas diretrizes e eu deixo a Bíblia falar. Certa ocasião eu conversava com o pastor Ribeiro. Enquanto eu falava com o Ribeiro, eu falava: e aí, Ribeiro? Predestinação e livre-arbítrio. Aí o Ribeiro disse assim: lá em Romanos eu sou predestinação. Lá em Hebreus 6 eu sou livre-arbítrio. Falei assim: como assim, Ribeiro? Me explica isso. Ele falou assim: pastor Rai, eu deixo a Bíblia falar. Eu deixo ela falar.
Então eu aprendi isso com o Ribeiro e nunca mais eu me esqueço, porque ainda quando aluno no seminário, um dos meus professores, pastor José Carlos, um dia, no intervalo, quando fomos para a padaria tomar o café e fazer um lanche, porque nosso curso ele era 2 dias durante a semana à noite e o sábado o dia inteiro. E então o Zé dava aula para nós, pastor José Carlos, geralmente na semana e algumas aulas de sábado. E eu cheguei para ele e falei assim: Zé Carlos, predestinação e livre-arbítrio. Eu me lembro que era uma noite gelada, como hoje. E aí ele, tomando ali o café, beliscando um lanche conosco na lanchonete, que foi lá do lado do seminário, ele falou assim: Rai, o meu coração é predestinado e na minha mente é o livre-arbítrio. Ah, Zé, isso não ajudou em nada, né? Porque, percebam, irmãos, eu tive uma experiência bem curiosa também. Eu estava dando um culto aqui na minha casa, né? Tínhamos um pequeno grupo aqui na minha casa, com vários irmãos, muitos anos atrás, e eu lembro que eu recebi uma ligação de um outro pequeno grupo, que o irmão estava passando por um momento muito difícil, foi uma coisa realmente muito séria, né, que aconteceu, e ali eu pedi licença aos irmãos e falei: irmãos, eu vou lá no outro pequeno grupo, vocês fiquem aqui com a minha esposa e eu vou ver o que aconteceu, vou dar um socorro para os irmãos, tá bom? Tá bom, pastor. Aí, enquanto eu estava saindo, minha irmã parou ali no corredor da minha casa, entre a cozinha e a sala, e falou assim: pastor Rai, uma pergunta, um minutinho. Falei: diga, filha, você sabe, eu vou precisar sair. Ela falou: não, um minutinho só. Pastor, tira uma dúvida. Livre-arbítrio ou predestinação? Aí eu comecei a dar risada. Falei: filha, estão brigando faz 500 anos sobre isso. Em um minuto eu não vou conseguir te dar uma resposta, tá bom? Depois a gente conversa. Isso aí. Mas eu dei muita risada. Vocês sabem, eu sou um calvinista, eu creio na predestinação. Mas Hebreus 6 eu me calo, meus irmãos. Eu me calo. Eu tenho alguns argumentos, algumas opiniões minhas, mas eu deixo o texto bíblico falar. Eu deixo o texto bíblico falar. E eu aprendi essas palavras com o pastor Ribeiro, ou seja, eu deixo o texto bíblico falar e não falo por ele. Deixo ele falar para mim. Tá bom? Fica aqui essa ênfase. Porque aqui é a anatomia da apostasia. A apostasia é um fato, meus irmãos. É um fato ou não é? Se nós não tivermos cuidado, a gente apostata. Eu mesmo, quando era ali, eu estava nos meus primeiros anos de convertido, já no seminário, eu comecei a brincar com algumas coisas erradas. Meu irmão, comecei a viver uma apostasia no meu coração. Ninguém sabia disso. E como algumas vezes eu até testemunho, eu até pensei de fazer umas coisas erradas, mas Deus não deixou. Deu tudo errado. Aí quando deu tudo errado, eu falei: Senhor, obrigado. O Senhor foi tão bondoso, Pai. Eu me preparei para cometer uns erros, mas Deus não deixou. E aí, depois disso, eu entendi que o Senhor estava me dando uma chance. E ali eu acordei. Mas foi um período horroroso de esfriamento, em que eu perdi aquela comunhão que eu tinha com Deus. E aí, graças a Deus, o Senhor me restaurou e nunca mais me esqueci disso. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Hebreus 6 dá essa mensagem clara, né? O aviso: é impossível que os que uma vez foram iluminados sejam outra vez renovados para o arrependimento. Deixa o texto bíblico falar, meus irmãos. A gente pode aqui conjecturar, explicar, pensar, refletir, dizer o que pensamos, mas, sobretudo, deixemos o texto bíblico falar. Assim, Deus usou o seu servo nessa revelação. Ponto final. Eu me calo. Os meus argumentos são meus. Os nossos argumentos são nossos. Deixa o texto bíblico falar. Ele é mais sábio do que a gente. Tá bom? Como eu disse e repito, eu creio na predestinação, creio na eleição, mas eu creio também que Deus me deu responsabilidades pessoais, e é essas que eu observo todo dia, e é essas que eu procuro me manter sempre ali, pronto para romper os obstáculos.
E eu gosto de usar responsabilidade pessoal ao invés de livre-arbítrio. Porque a expressão livre-arbítrio parece que nós decidimos por tudo. E quando eu falo predestinação, é porque Deus é soberano, ele é maior do que tudo. E eu estou debaixo dessa cobertura maior. Mas ele me deu uma vida, ele me deu um lar, ele deu uma igreja, ele deu um ministério, deu uma classe. Ou seja, sou eu que tenho que trabalhar, não é ele. Então eu faço o meu melhor como se tudo dependesse de mim e creio em Deus como se tudo dependesse dele. No que se diz respeito ao meu trabalho, eu regaço as mangas e vou batalhar. Mas no que depende de Deus, eu espero por ele, como se somente ele pudesse fazer e eu não fizesse nada. Tá bom? Aí, o texto aqui de Hebreus vai falar sobre perda da salvação. E aqui entra, né, algumas discussões. Crentes verdadeiros podem perder a salvação. Conflita com passagem de segurança eterna. Ou seja, o texto dá essa ênfase. Então, meus irmãos, eu sei que realmente conflita, é um fato, não sei explicar, a não ser pelas minhas conjecturas. Como nós não estamos aqui numa análise de Hebreus, uma introdução, mas eu tenho que ser honesto, intelectualmente honesto com vocês sobre isso, tá bom? Aqui outro ponto. Aviso hipotético, uma suposição, não uma possibilidade realista. Enfraquece a urgência repetida da carta. Ou seja, se eu digo que aqui não é uma revelação sagrada, mas que é, de fato, um aviso hipotético, a gente perde a mensagem sagrada. Concorda? Se eu falar assim, não, meus irmãos, aqui é só um aviso hipotético. Meus irmãos, eu creio que ali em Hebreus é Deus falando. Então, não é um aviso hipotético. É uma profecia sagrada. Estão entendendo? Então, quando a gente fala que é um aviso hipotético, então, o que está lá no texto, eu estou reinterpretando segundo o meu viés. E eu, nessas horas, temo. Como eu disse, aprendi com o professor, pastor José Ribeiro, deixa a Bíblia falar. Se Deus falou que ele é eterno, que ele predestina, que ele elege, que ele faz, então deixe ele falar. Quem sou eu para questionar o soberano? Se no texto bíblico está dizendo tais coisas, deixa o texto bíblico falar. Se o texto bíblico fala que um anjo que trabalhava lá no céu se rebelou, eu não entendo por que ele fez isso, mas isso aconteceu. Deixa o texto bíblico falar. Esse é o meu posicionamento, tá bom, meus irmãos? Pastor Rai, mas o senhor está indo para o simplismo. Não, não estou indo para o simplismo. Eu estou apenas acreditando que a revelação de Deus ela é mais sábia do que a gente. Tá bom, meus irmãos? Deus endureceu o coração de Faraó. Me explica isso. Deixa o texto bíblico falar, meus irmãos. Deus endureceu. Quem sou eu para questionar as palavras sagradas? Entenderam, meus irmãos? Percebam, eu posso conjecturar. Quando a gente for fazer uma avaliação de caso, um estudo, pensamentos mais nossos, olha, eu penso assim, mas eu amo deixar com que o texto bíblico fale. Porque o texto bíblico, Deus quis assim ser registrado pelo Espírito Santo usando seus vasos. Então eu considero, tá bom? Quando a gente lê que Hebreus 6 é uma perda de galardão, ou de galardões, o julgamento é a perda de recompensa, não da alma. Conflita com o termo da expectação horrível de fogo. Ou seja, se eu estou dizendo que aqui é uma questão de galardão, também entramos no outro problema. Estão entendendo? Então, deixa o texto bíblico falar. Falsos convertidos, dirigidos a quase cristãos, minimiza termos como iluminados e participantes do Espírito. Se eu estiver aqui afirmando que o texto de Hebreus 6 está falando que são falsos convertidos, ora, o texto está dizendo que um dia eles foram iluminados e que eles foram participantes do Espírito. Logo, meus irmãos, deixa o texto bíblico falar. Vamos aqui relembrar do slide anterior. Quem escreveu Hebreus? Deus sabe. Então, admitamos isso e nos calemos. Esse é um posicionamento que, para mim, pode parecer simplismo, mas não é. É a fé em exercício, meus irmãos.
Me explica a eternidade, eu não consigo. Me explica a trindade, eu não consigo. Me explica a pessoa de Deus, eu não consigo. Eu só creio e obedeço e entendo, tá bom? Então, a perspectiva humana, a visão focada, o autor escreve a cristãos professos. Apenas Deus conhece o interior. 1 Samuel 16:7. A apostasia demonstra a ilegitimidade de uma profissão de fé. A perseverança é a prova da verdadeira regeneração. Os eleitos de Deus continuam perseverando. Como faz com que alguém que um dia foi piedoso, foi crente, deu fruto, vimos isso e agora apostata e continua enfiando o pé na jaca e continua negando a Bíblia e continua fazendo besteira. Não me explique como isso acontece, meus irmãos. Uma coisa eu sei, eu me calo, eu sei que acontece, eu poderia dizer 1000 opiniões minhas, mas que Deus nos livre desse caminho de morte e de apostasia. Tá bom? Tudo bem? Vamos correr daqui, que senão a gente vai ficar aqui a noite toda, tá bom? Bom, leia para nós também a escalada do alerta divino. Porque se a gente ficar ali, vamos deixar esse ponto mais para as teologias temáticas, tá bom, meus irmãos? E as matérias do bacharel, teologia bíblica. Pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza? A escalada do alerta divino. O descuido. Hebreus 2, 1, 4. Negligenciar uma salvação tão grande, o perigo de nos desviarmos. A incredulidade. Hebreus 3, 7 e 4, 13. Endurecer o coração como no deserto, falhar em entrar no deserto celestial. A estagnação, Hebreus 5:11 e 6:20. A imaturidade espiritual que leva à queda e crucifica o Filho de Deus de novo. O pecado voluntário, Hebreus 10, 26 e 39. Pisar o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança. Terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A rejeição final, Hebreus 12, 15 a 29. Recusar aquele que fala dos céus, o exemplo de Esaú, que não achou lugar de arrependimento. Olha que escalada interessante, né, irmãos? O descuido, a incredulidade, a estagnação, o pecado voluntário e a rejeição final. Então, assim, percebam que é uma crescente, né, negativa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e ajudar aqueles que Deus colocou entre nós, ou olharmos para nós, fazendo aquela autoavaliação para que a gente não se enverede para nenhum desses caminhos, tá bom? Continuemos aqui. A grande tese, o caminho superior. Lembra que eu falei que o grande inimigo do excelente é o bom? Hebreus vai chamar o excelente de melhor. Olha só que interessante. A palavra-chave e eixo central de Hebreus é melhor, ou superior, ou mais excelente. O problema dos hebreus era o apego ao que era bom, a lei, é santa e justa, Romanos 7. Mas a revelação final exige o apego ao que é insuperável. Jesus Cristo não é apenas uma continuação, ele é a consumação, ele é superior, ele é melhor, ele é mais excelente. Ou seja, o vocabulário da supremacia é a melhor aliança, como está em Hebreus 8:6, é a melhor esperança, como está em 7:19, é o melhor sacrifício, como está em 9:23, é a melhor herança, como está em 10:34. Como eu mencionei no início da aula, o inimigo do excelente é o bom. Os judeus, ou melhor, os hebreus, eles estavam vivendo uma vida boa. Não perderam a fé, não negaram totalmente,
mas eles já estavam retrocedendo, estavam naquela escalada, crescendo na sua apostasia interior, que mais cedo ou mais tarde iriam abandonar o caminho. Então percebam, meus irmãos, como a gente precisa ser piedoso e cuidadoso. Amém? A grande tese, o caminho superior, ou o melhor, ou mais excelente. Tá bom? Linda essa parte, não? E aqui vem o paradigma teológico, das sombras à realidade. Leia para nós, Tomé, por gentileza, aqui, ó. O passado, a velha aliança, e o presente, futuro e a nova aliança. Fazendo um paralelo, lendo aqui um com o outro, Tomé, por favor. O passado, velha aliança, lei e valores terrenos. O presente, futuro, nova aliança, graça e evangelho. O passado, templo, material e símbolos. O presente, igreja espiritual e realidades. O passado, sombras e o visível. O presente, essência e o invisível. O passado, transitório e temporário. O presente, permanente e eterno. Cópia e figura. O passado, e o presente, modelo original e verdadeiro. O passado, antiquado e envelhecido, e o presente, o novo e vivo caminho. Apegar-se ao passado é ficar extasiado diante de uma placa indicativa, recusando-se a viajar para o destino final. Essas são as palavras do professor Jair Ribeiro de Souza. Lindo, não é, meus irmãos? Olha que paralelo magnífico. Vamos lá, meus irmãos. Hebreus vai ir na jugular daquele povo mostrando isso. Não fiquem presos ao passado, à velha aliança. Ela teve um significado. Nos fixemos e andemos e viajemos no presente, nessa nova aliança. Não fiquem na placa indicativa. Entrem na viagem e viajem intensamente com Deus. Perceba como é lindo essa ideia. Agora, vamos lá. Nós não somos hebreus, mas tem hora que a gente está vivendo esse dilema ou não? Da velha fé, das velhas experiências, do passado. Não é assim? E o que a gente precisa? Viver o presente. Da forma que Deus está nos permitindo. Tá bom, meus irmãos? Porque o passado ele pode ser um grande aliado, mas ele pode ser também uma grande pedra no sapato. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. Eu me lembro que eu tive muitos amigos da Assembleia de Deus. E muitas vezes, quando eu converso com alguém que é um ancião da Assembleia de Deus, eles fazem algumas críticas, dizendo: a Assembleia, os nossos pastores, fundadores, os ciclos de oração, a juventude, a mocidade, como mudou. Os nossos irmãos tinham joelhos calejados e hoje só tem garganta, só blá, blá, blá. Dentro da igreja, porque fora da igreja é mau testemunho. Então percebam, esse saudosismo ele é bom num primeiro sentido, mas e aí? O que a gente tem que fazer? Resgatar o passado com as práticas no presente. E aí é um desafio da antiga geração tentar trazer a nova geração àquelas práticas do passado. Na nossa vida não é assim? Muitas vezes a gente viveu bons momentos. Meus irmãos, vamos pegar Paulo aqui, lá nas suas prisões. Será que Paulo não tinha saudade da igreja de Éfeso? De estar entre os irmãos de Filipenses? De estar entre os irmãos de Tessalônica e Bereia, que eram pessoas que tinham amor, fé e esperança, eram aguerridos? Mas agora Paulo estava como? Preso, meus irmãos. Ele não podia estar mais nas casas, nas festas, no culto, viajando. Ele estava agora sendo julgado, porque era um pregador do evangelho, sendo abandonado, como ele mesmo disse. Na minha primeira audiência, ninguém esteve comigo. Ninguém. Ele se sentiu só. Você acha que Paulo não estava tendo crises ali? Você acha que ele não gostaria que alguém estivesse ao lado dele? Você acha que, no fundo, o apontamento dos outros não era dizer, ó, tá vendo? Se ele realmente for de Deus,
ele vai sair dessa prisão, ele não vai ser morto, ninguém vai matar, porque um homem de Deus não tem encantamento nenhum. Eu repreendo, está amarrado. E está faltando fé em Paulo. Você acha que não tinha esse tipo de coisa, esse julgamento? Por que agora ele está passando por isso? Percebam, irmãos, 2 momentos trágicos. Mas aí eu te pergunto, o que Paulo nos diria? Que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Paulo era resolvido, mas viver esse dilema entre o passado e o presente, a gente precisa ser muito resolvido, tá bom, meus irmãos? Muito resolvido, tá? Tem pessoas que ficam vivendo no saudosismo que nunca mais vai voltar e ficam numa comparação doentia. Isso é errado, tá bom, meus irmãos? Não fiquem como museu, vivendo do passado. Vivam um presente de bênção hoje, tá bom? Então, para a gente tentar correr aqui, a escalada da supremacia. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o grande alvo. Os profetas, Hebreus 1, do 1 ao 3, portadores fragmentados da mensagem, portadores por que eles são fragmentados? Porque eles não são Cristo, eles são só o mensageiro. Os anjos, Hebreus 1, 4 ao 2, 18, mediadores da lei criados por Deus. Ou seja, eles foram criados. Cristo é o Filho Criador, herdeiro do universo. Os profetas são portadores fragmentados. Cristo é a revelação final e exata de Deus. E Moisés, Hebreus 3, do 1 ao 6, o maior legislador, um servo fiel na casa. O maior legislador e servo fiel na casa é Cristo, que é o Filho soberano sobre a casa. Josué, Hebreus 4, 1 ao 10, conduziu a um descanso terreno incompleto. E Cristo conduziu ao repouso eterno celestial. E Arão, Hebreus 5, 1 ao 12, 29, um sacerdote mortal e pecador. Já Cristo, um sacerdote eterno, impecável e definitivo. Aleluia. Tá bom, meus irmãos? A ordem de Melquisedeque, né? Lembrando aqui que Jesus, ele não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque foi rei de justiça e rei da paz de Salém, sem genealogia registrada, tipifica a eternidade do Filho de Deus, superior a Abraão, o menor é abençoado pelo maior, e Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, estabelecido por um juramento divino eterno, Salmo 110, 4. Já o sacerdócio de Arão era baseado na linhagem da tribo de Levi. Sacerdotes mortais precisavam ser constantemente substituídos, exigia sacrifícios repetitivos, ineficazes para limpar a consciência, e ministravam em um santuário terreno, porque era um tipo daquele perfeito que viria, e o perfeito veio, tá bom? O santuário e o sangue, a maquete espiritual, a cópia terrena, o aspecto cerimonial do Antigo Testamento era como uma maquete de uma obra futura. Moisés construiu o tabernáculo terreno baseado no modelo que viu no monte. A realidade celestial, quando a verdadeira obra foi inaugurada, apegar-se à maquete tornou-se inútil. O único Salvador, ao invés de sangue de touros e bodes, que apenas cobriam o pecado, era um tipo, Cristo penetrou nos céus, oferecendo a si mesmo voluntariamente um sacrifício único, perenemente eficaz, que não precisa ser repetido. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi uma vez por toda. Por isso que ele rasga o véu do templo, né? Da separação entre o santo e o santo dos santos, e agora nós adentramos ao santo dos santos quando vamos a Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, a nova aliança, o fim antiquado, né? O próprio Antigo Testamento anunciava o seu caráter passageiro. O autor de Hebreus utiliza Jeremias 31, do 31 ao 34, para dar o golpe final no sistema mosaico. Quando ele desnova, torna aniquilada a primeira. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 8:13. Implicações. Os cristãos hebreus deveriam abandonar o templo físico, que estava prestes a ser destruído em 70 depois de Cristo, como sabemos, e abraçar a realidade eterna, mediada por Cristo.
Tá bom? Alguma pergunta? Até agora, meus irmãos, querem dar uma pausa? Tem alguma dúvida de algo que eu li? É algo bem, né, objetivo, tá? Mas a gente já vai dar uma mergulhadinha um pouco na apostila. Provação da fé, né? O invisível e o visível. O ser humano tem a tendência de se apegar à aparência física da religião, templos majestosos, vestes sacerdotais, relíquias, ou seja, somos o mesmo, meus irmãos. A gente gosta de coisas, tá? A gente gosta de coisas. Pode ver que dentro da igreja evangélica tem água benta, tem um copinho com água, mas isso tudo é besteira, viu? Se você souber de alguém que faz isso, pede para o irmão, para com isso, irmão, não precisa disso. Precisa disso. A gente não precisa de amuleto, meus irmãos, a gente já tem tudo. Eu respeito os irmãos que fazem isso, mas os irmãos que caminham conosco, vamos esclarecendo, né? Porque essas coisas, irmãos, elas vão nos prendendo, tá bom? O pecado, ele é inflacionário. A gente começa a usar aqui uma água benta, aí depois já vai para um sabonete ungido, já vai para uma rosa ungida, já vai para um pedacinho do pedacinho da cruz, aí quando vai ver já está no pé de coelho, na ferradura, e quando vai ver, meus irmãos, a gente está cheio de crendice, porque Cristo já não funciona mais. Ou seja, Jesus funciona, meus irmãos. Jesus é suficiente, meus irmãos. Ele é suficiente. O sangue dele é suficiente, tá bom? O autor de Hebreus exige uma mudança de foco do terreno para o celestial. A essência cristã dispensa a pompa visível. Pode ver que a igreja ela é espiritual, meus irmãos. A igreja não é física, a igreja é espiritual. Depender de elementos visíveis, amuletos, lugares físicos para ser abençoado é sinal de imaturidade. Bem-aventurados que não viram e creram. O mundo espiritual é invisível agora, mas antecede e é superior a tudo que é material. Hebreus 11, 3. E lá em Hebreus 11 nós temos ali o que chamamos de galeria da fé. Eles contemplaram, eles viram e assim viveram. O mundo pelo qual vivemos hoje não era digno desses grandes homens de Deus e dessas mulheres de Deus. Assim que a gente tem que ser, tá bom, meus irmãos? E, para a gente finalizar, aqui temos mais esses 2 slides. O propósito do sofrimento, o propósito do sofrimento, né? Ou melhor, aqui, agora, a arquitetura da fé legítima, ou seja, a gente tem que estar baseado na rocha, que é Cristo, a palavra de Deus, ordem, promessa e vontade divina, e não na areia, né? Porque a areia é a vontade do homem, a imaginação, o entendimento falso da Bíblia, ou ainda ser um ouvinte e não ser o quê? Praticante, irmãos. O ouvinte que não é praticante edifica a sua vida na areia. Ou seja, tem teto, tem pilares, e tem casa bonita, mas vai cair, e grande vai ser a queda, tá bom, meus irmãos? Hebreus vai chamar a atenção. A espada de 2 gumes, né, o diagnóstico divino, profissão externa, a congregação estava misturada, apenas Deus conhece o estado espiritual íntimo, o coração, a aparência, judaísmo exterior e religiosidade visível, ou seja, vamos fugir disso, meus irmãos, né? Porque o judaísmo gosta muito disso, do exterior. Vamos lá, meus irmãos, olha o catolicismo romano, olha o ortodoxismo grego, olha muitas igrejas neopentecostais, elas não vivem em busca do exterior? É a campanha que gera bênção, não é a fé que gera bênção, entendeu? Qual é a realidade interna? A palavra penetra para desnudar o ser interior do homem, revelando a verdadeira essência. Ou seja, o que é essa essência? É a fé cristã verdadeira. É uma vida de obediência, de resistência à apostasia. Ou seja, os crentes são chamados a provar sua realidade interna através da obediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma, ou a espada de 2 gumes, né? Como está em Hebreus 4:12. Tudo bem, meus irmãos, até aí? E a glória da fé, os pioneiros do invisível. É para isso que a gente está aqui, né? O capítulo 11 não é apenas uma galeria de heróis, é um argumento teológico afiado. Seus
antepassados venceram sem ver o cumprimento total. Eles serviram a Deus pela visão espiritual, vivendo como estrangeiros, buscando a pátria celestial. Quero dar o exemplo aqui de Abraão, irmãos. Hebreus vai falar que Abraão não possuía um pedacinho de terra do tamanho do seu pé. Canaã só se torna propriedade para o povo de Deus quando Josué conquista a terra. 400 anos depois de Abraão. Mas Abraão, mesmo não tendo o tamanho de terra do espaço de um pé, viveu pela fé, como se tudo aquilo fosse dele e dos seus descendentes. Percebam, a fé bíblica não queima etapa. Você é resolvido. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, um amigo que era um pedreiro, certa ocasião chegou para mim e falou: eu estou indo em tal igreja e lá dá certo as coisas, porque se você vai 7 quartas-feiras, a bênção te alcança, ou 7 domingos, porque o pastor falou isso. E eu lembro, irmãos, que aquilo mexeu comigo, porque eu estava trabalhando tanto na igreja, como até hoje trabalho mesmo. Como até hoje trabalho. E eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso fazer essa igreja crescer. Eu vou começar a fazer isso também. E aí eu lembro, como hoje, meus irmãos, como hoje. Estava trocando gás na minha casa. E ali brigando comigo mesmo. Não, eu vou começar a fazer alguma coisa para a igreja crescer. Eu vou começar. E ali eu lembro que o Espírito Santo disse para mim, eu não te chamei para qualquer coisa. Eu não te chamei para fazer qualquer coisa. E ali eu parei, trocando gás. E eu estava tenso, eu estava frustrado. Eu não te chamei para qualquer coisa. E ali eu falei, Senhor, mas eu queria tanto que crescesse, porque está tão difícil, né? Eu ganho 3, sai 4, e Senhor, eu não te chamei para essas coisas. E ali o Espírito Santo imprimiu isso no meu coração. Eu te chamei para outra coisa. E aqui estamos, para a glória de Deus. Que tamanho será a Igreja Batista Missionária? Do tamanho que Deus quis sonhar para nós. Ponto final. Muitas vezes a gente usa de artifícios humanos. Meus irmãos, eu trabalhei no mercado financeiro, meus irmãos. Eu fiz gestão na FGV, gestão de pessoa. Existem muitas coisas que a gente poderia jogar dentro da igreja que dão certo. Não necessariamente que estão certo. E é isso que eu penso para mim e para nós. Eu quero fazer o que está certo, segundo aquilo que Deus separou para nós. Eu sou servo da igreja, não sou dono da igreja. E ali Deus apaziguou e derramou paz no meu coração. E aqui estamos, para a glória de Deus, nesses anos todos. Que tamanho será a igreja que Deus te dará? Não sei, meus irmãos. Isso não depende de nós, irmãos. Depende de Deus. As métricas humanas dizem o seguinte, se você fizer tudo direitinho, você cresce. Mas quando a gente vê biblicamente, e a gente estudou aqui, inclusive, na última aula, na 6ª aula, a igreja dos Filipenses fazia tudo direitinho. Eram os quindins de Paulo. E não crescia tanto que nem a igreja de Corinto, que nem a igreja dos Efésios. Mas era o quartel-general de Paulo. E aí, pastor? Porque cada um tem um chamado, cada um tem uma essência. Percebam, meus irmãos, é viver seguindo esse compasso sagrado. Amém? Tudo bem, meus irmãos? Ou seja, o que Deus te separou para fazer, é isso que você tem que fazer. O propósito do sofrimento, a disciplina paterna. Deus nos prova porque nos ama, assim como o ouro, ele joga o fogo para tirar as impurezas, assim é conosco também, tá bom? E a conduta consequente, o apelo à ação, evitar o pior, deixar o passado e conquistar o futuro. Ou seja, a gente tem que ir para a ação sempre e fazer a obra. E aí, Hebreus conclui, dando uma ênfase linda sobre a âncora da alma. A Epístola aos Hebreus não permite neutralidade. A antiga aliança envelheceu. O novo e vivo caminho está permanentemente aberto. Nossa esperança não repousa em templos de pedra, nem em sacrifícios de animais, mas no sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade nas alturas. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que
penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 19 e 20. Ou seja, a nossa alma está ancorada no céu. Glória a Deus. É uma âncora invertida. A âncora de um barco é para baixo. A âncora do crente é nos céus. Ou seja, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus é o melhor, é o mais excelente. A nossa alma está ancorada no céu. O barco da nossa vida pode bater, as tempestades podem vir, pode acontecer o que for, tufões, furacões, essa âncora é inquebrável, porque ela foi selada com o sangue carmesim. Nós venceremos qualquer tormenta e no momento da bonança voltaremos a glorificar a Deus como nos momentos da tribulação. Por quê? Porque a nossa alma foi ancorada em Deus, aonde? No Santo dos Santos, aonde o Senhor está. Amém, meus irmãos? Essa é a síntese de Hebreus, tá bom? Lindo esse slide, não? E agora, só para a gente dar uma pincelada final, tá bom? Rapidinho aqui com vocês, do material do professor Jair. Tudo bem até aí, meus irmãos? Gostaram? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, só para a gente dar uma olhada aqui, o material do professor Jair na apostila dele, é óbvio, meus irmãos, aqui os livros textos são excelentes, mas a apostila do professor Jair também está maravilhosa, né? Em virtude da hora, eu só vou dar um destaque aqui rapidinho com vocês, né? Olha só. Esse é o material que eu já passei para vocês, tá bom? Então, aqui são os dados, né, da epístola. Ela possivelmente foi escrita, como a gente viu, entre os anos 60 e 70. A autoria, como já sabemos, é incerta. Paulo é um dos mais prováveis nomes sugeridos, né? Ainda continua sendo, mas é incerta. Essa é a grande questão, tá bom? Palavra-chave: melhor, superior ou mais excelente, como vimos, né? O nome dessa carta hebreu, meus irmãos, até reprisando rapidamente aqui com vocês, né? O nome hebreu era um dos ancestrais de Abraão, Éber, né? Era o nome. Então, hebreu vem de Éber, mas também hebreus também tem uma outra significação. São aqueles também vindo do outro lado do rio. No caso aqui, ou Jordão ou Eufrates. No caso, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, depois vai para Padã Arã, ele estava além dos rios, então ele veio do outro lado e veio para cá. Então a palavra hebreu significa ou os descendentes de Éber, ou aqueles que veio o homem vindo do outro lado do rio. Ou também um outro significado que se perpetuou, que é uma construção mais teológica, que é hebreus é aquele que crê no único Deus verdadeiro. Ou seja, é aquele que prega uma fé monoteísta no mundo que era politeísta, tá bom? Então, hebreus são os seguidores de um único Deus. A palavra hebreu designa descendência. A palavra Israel destaca mais um aspecto religioso. E judeu tem aquela finalidade principal com a tribo de Judá, ou os habitantes do reino de Judá. Podem ver que esses três nomes a gente vai ver com muita frequência na Bíblia. Os hebreus, depois os israelitas e depois hoje os judeus. Por que hoje os judeus são representantes de Israel e dos hebreus? Porque foi a tribo que sobrou depois do cativeiro babilônico, juntamente com a tribo dos sacerdotes, né, dos filhos de Coré, tá bom? Os coraitas, tá bom, meus irmãos? Então, só passando rapidamente aqui com vocês, né? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Os destinatários nós já vimos, a autoria a mesma coisa, né? A data também. E aqui, mais uma vez, voltando, né, meus irmãos, para esse ponto. O grande ponto de Hebreus é destacar Cristo, sobretudo. Sobretudo, é fazer uma defesa de Cristo para o povo de Deus que estava desfalecendo. Guardem essa máxima, meus irmãos. Se alguém está desfalecendo, quem vai curá-lo é Cristo. Não é a igreja templo, não são as campanhas, não são os ritos.
é um encontro com Cristo e unicamente com Cristo. Se Jesus Cristo não está sendo suficiente para essa vida, você pode dar tudo e nada o preencherá. Tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui rapidamente com vocês, a apostila do nosso querido professor. Aqui também tem um esboço muito lindo, tá bom, meus irmãos? Depois vocês apreciem. O tema é a superioridade de Cristo sobre os profetas, os anjos, a lei, Moisés, Josué, Arão e sobre os sacerdotes. O esboço, a glória e a supremacia de Cristo, o novo sacerdócio de Cristo, o contraste entre o velho e o novo. Aqui é o esboço do livro, tá, meus irmãos? A glória da fé, a vida de fé, e aí pode ver que aqui, no quinto ponto, vai do capítulo 12 ao 13. Então, aqui é um breve esboço que o professor Jair fez. Existem muitos outros esboços, tá bom, meus irmãos? E aqui, né, só ver se eu tenho mais alguma coisa. Aqui, mais uma vez, esse destaque sobre o visível e o invisível. Cuidado com isso, tá, meus irmãos? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. É muito gostoso quando somos afirmados pelos irmãos. Sejam bondosos, viu? Uns com os outros. Sejam cortês. Só não sejam bajuladores. E também fica aqui uma dica, não caiam na bajulação. Existem pessoas que foram dotadas com uma característica de bajulação e elas sabem que a bajulação, ela embroma muitas pessoas. Sejamos honestos, todos nós gostamos de ser bajulados. A gente sabe que fulano de tal bajula muito, a gente fala, ele é bajulador, mas quando o bajulador começa a nos bajular, a gente acha que a gente é melhor mesmo, não é? Sejamos honestos, todo mundo gosta, meus irmãos, isso faz parte da nossa natureza, tá? Mas aqui, como ministros, irmãos, cuidado com os bajuladores. Os bajuladores, eles conseguem, muitas vezes, pela bajulação, nos elevar ao céu, mas quando nós não fazemos o que eles querem, eles nos enfiam no inferno. Ou seja, se eu me deixo levar por um bajulador e acredito na bajulação, eu posso começar a ser alguém que estou sendo levado a fazer o que o bajulador quer. Isso é muito perigoso, meus irmãos, porque o ministro ele não tem que fazer o que o bajulador quer. Ele tem que fazer o que Deus quer. Estão entendendo, meus irmãos? E nessa relação, se a gente não tiver maturidade, discernimento, piedade, a gente vai viver os dois extremos. A gente vai fazer o que o bajulador quer, e quando por acaso nós não fizemos o que ele quer, ele vai nos jogar no inferno, e a gente vai também parar lá no limbo, lá no Hades. E aí a gente vai ficar numa neura, porque a gente vai falar, oh meu Deus, será que eu errei? Pai, o fulano, a Beltrana está dizendo que eu já estou desviado, eu estou desviado. Ou seja, você não está mais ouvindo do Espírito, você está ouvindo da pessoa. E aqui, meus irmãos, nesses dias de redes sociais, e de curtidas e de visualizações, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Não estou dizendo para vocês não entrarem nesse campo, mas a métrica não é essa, meus irmãos. A métrica é ouvir do Espírito. A métrica é fazer o que Deus quer. É a luta constante entre o visível e o invisível. Porque se Pedro, se Paulo, se João, se os grandes líderes da igreja, os grandes avivalistas, tivessem parado por causa do visível, eles tinham deixado de fazer uma obra linda. O visível é bom, mas ele pode ter muitos enganos. Siga o invisível. E guardem essa máxima. Nós devemos alegrar o público de uma só pessoa, que é Deus. Ponto. Quando você estiver alegrando a Deus, não se preocupe se todos estiverem te jogando pedra e te criticando. Porque lá na frente, o fruto do vosso trabalho será manifesto. Deus honrará. Agora, se eu estiver agradando uma multidão gigantesca, mas não estiver agradando a Deus, tudo o que eu fiz será como construir um castelo sobre a areia. Vai ruir. Porque a minha métrica
foi agradar às pessoas e não a Deus. Pense sobre isso, tá bom? Então, para a gente finalizar, apostila do nosso querido professor. Olha, meus irmãos, é um outro livro, né? É outro livro, tá vendo? Ó, A Terra e o Céu. Olha só, aqui, olha que estudo maravilhoso essa parte. Ó, utilizando os termos terra e céu, o autor tenta fazer com que os destinatários mudem o foco de sua espiritualidade. Terra e céu. Aqui ele vai dar esse destaque ao céu. Ó, terra e céu, penetrou nos céus, mais sublime que os céus, assentou-se nos céus, figura das coisas que estão no céu, santuário no céu. Olha só os textos bíblicos, meus irmãos. Figura das coisas que estão no céu, santuário no céu, primogênito escrito nos céus, aquele que é dos céus, terra e céus. Ou seja, olha só os textos bíblicos que mostram isso, mostrando também aqui a realidade celestial, a vocação celestial passado, Deus nos chama, o dom celestial presente, Deus nos capacita, as coisas celestiais, embora já existiam, são futuras para nós, as coisas celestiais futuras para nós, pátrias celestiais futura para nós, Jerusalém celestial futura para nós. Meu irmão, isso é um estudo maravilhoso, só aqui a gente poderia ficar a noite toda, tá entendendo? Ou seja, vamos lá, meus irmãos, a igreja de hoje, no Brasil e no mundo, ela está querendo construir uma Canaã nessa terra ou está buscando os céus e a vida celestial? Percebam, meus irmãos. Está entendendo quando a gente quer agradar a métrica humana? A gente não vai falar disso. Mas se nós queremos agradar a Deus, ou seja, ao público de uma só pessoa, a gente vai pregar o quê? Vamos pregar essas coisas. É ou não é? É por isso que tem um monte de gente apostatando, porque Jesus já não é mais suficiente. Eles precisam de uma coisa melhor nessa vida. Então, só para a gente finalizar, né, meus irmãos, ó, aqui os hebreus estavam ainda apegados aos personagens do Velho Testamento, Abraão, Moisés, Arão, Josué, Davi, profetas e anjos, etc. Então, a epístola apresenta afirmações contundentes sobre Cristo. Ele é apresentado como Filho de Deus, Hebreus 1:1, 4:14, sumo sacerdote, Hebreus 6:20, e autor da salvação, Hebreus 2:10, e autor e consumador da fé, Hebreus 12:2, e etc. Tá bom, meus irmãos? Depois dê uma apreciada aqui nessa apostila, porque ela é uma pérola. Vale a pena vocês estudarem com a igreja, darem uma escola bíblica dominical, extraírem mensagens daqui, tá bom? Então eu faço aqui a minha palavra de gratidão ao nosso querido professor, pastor Jair Ribeiro de Souza, tá bom? Tá joia, meus irmãos? Vamos para Tiago agora, para a gente finalizar? Vamos? Então, podemos fechar aqui? Então, vou parar. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos fechar aqui e vamos para o último bloco.